bom estar aqui com vocês nessa manhã. Se você está com a tua Bíblia, abra comigo em Gênesis, no capítulo 41, vou ler com vocês dos versículos 37 até o 46. Continuo na série que eu estou pregando dos patriarcas e continuo falando um pouco na vida de José, esse garoto, esse jovem, esse homem de Deus que nos ensina, nos inspira tanto. E eu quero ler com vocês alguns versículos hoje, a partir do versículo 37, capítulo 41, diz assim: O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então o Faraó perguntou aos seus oficiais: Será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: Visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: Eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem e clamavam diante dele: Inclinem-se todos. Desse modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó, mas sem sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate-Paneia. Ele deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Amém. Vamos orar. Se puder, feche os teus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa que chegou neste lugar, nesta manhã. Eu sei que o Senhor nos trouxe aqui, eu sei que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações e mais uma vez, nesta manhã, nós abrimos os nossos corações, nós abrimos os nossos ouvidos para te ouvirmos. Nós queremos ouvir a tua voz nessa manhã, Pai. Haja com liberdade neste lugar, nos ensina, traga a revelação da tua palavra. Nós não queremos, Deus, sair deste lugar do mesmo jeito que chegamos aqui. Toca as nossas vidas, transforma as nossas vidas, molda o nosso caráter, faz em nós aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos falando um pouco sobre a vida de José, esse menino, esse jovem que recebeu de Deus um sonho. Aos 17 anos ele recebe um sonho poderoso de Deus, que a princípio, com certeza, ele não conseguiu entender o significado real do sonho que ele havia recebido de Deus. Ele em sonho viu que os seus pais e os seus irmãos se curvariam diante dele, mas ele não fazia ideia do que Deus iria fazer em sua vida e através de sua vida. Ele sabia que Deus iria fazer alguma coisa, mas ele não podia imaginar que ele seria o governador do maior império naquele tempo. Ele não podia imaginar que ele teria autoridade, que ele teria poder. Na ausência de Faraó, ele seria a voz naquele lugar, ele seria alguém que as pessoas obedeceriam, honrariam. Não fazia ideia, 17 anos na casa de seu pai, mas Deus dá a ele um sonho. A gente sabe, e a gente já falou nas semanas passadas, o processo todo, o percurso que José teve que passar e tantas dificuldades, ele teve que enfrentar tantas coisas para chegar, na verdade, nesse momento aqui que nós lemos, nesse dia que Deus o exalta, que Deus o coloca ali no palácio, que ele é tirado de uma masmorra, que ele é tirado de uma prisão e ele é colocado diante de Faraó. Lembram de José, porque Faraó tem um sonho e não consegue decifrar o sonho. Não havia ninguém ali que podia decifrar o sonho de Faraó. Então o copeiro, o chefe, se lembra que lá na prisão havia um homem que decifrava, que interpretava os sonhos. Então chamam José. José está agora na presença de Faraó. Faraó conta os seus sonhos a José, e José traz a interpretação, é claro, pelo Espírito Santo de Deus. Ele dá a interpretação
dos sonhos que Faraó teve. Então o Faraó olha para José e reconhece: não existe um outro homem aqui neste reino tão sábio, que nele está sobre ele o Espírito Santo de Deus. E por conta disso, então, Faraó decide colocar José como a segunda pessoa mais importante ali no Egito, naquele lugar, o maior império daquela época. Então, na verdade, da noite para o dia, José de um cárcere, de uma prisão, agora ele está em um palácio. E Faraó agora coloca vestes em José. Faraó agora coloca um anel que representava a autoridade. Afinal, as cartas, o que precisava ser aprovado, precisava ter o selo ali de Faraó, e Faraó coloca este anel no dedo de José e diz: a partir de hoje você tem autoridade para liberar, para dizer sim, para dizer não, para aprovar projetos, para reprovar projetos. Da noite para o dia, aos 30 anos de idade, a Bíblia nos conta que José agora está no auge, ele está na posição talvez mais alta que um ser humano naquela época pudesse estar. Posição mais alta. Depois de Faraó não tinha uma outra posição. Eu fico imaginando as outras pessoas. Eu fico imaginando o prefeito. Eu fico imaginando aqueles que estavam já há tanto tempo tentando ali uma oportunidade, trabalhando com o Faraó, e de repente esse garoto que estava na prisão chega à presença do rei, chega à presença do homem mais importante, e o homem mais importante olha para ele e diz o seguinte: a partir de hoje, depois de mim, você agora é o homem mais importante neste lugar, e as pessoas devem obedecer, você tem autoridade para tomar decisões. A minha pergunta para você nessa manhã é claro, Deus havia entregue a José um sonho, Deus havia feito uma promessa a José, e aquilo que Deus fala, aquilo que Deus coloca nos nossos corações, Ele é fiel para cumprir. Mas é claro que nessa história aqui tem a parte de José também. Não foi só Deus, porque Deus poderia ter feito uma promessa, Deus poderia ter colocado sonhos no coração de José, e José não ter vivido isso que ele está vivendo agora. E a gente percebe, a gente vê na história que o que leva José a este lugar não foi apenas a promessa que Deus havia feito, mas foi também o comportamento, o caráter de José. Foi José mesmo na masmorra, foi José mesmo sendo traído, foi José mesmo na casa de Potifar, sendo fiel a Deus. A Bíblia nos fala que em todos estes lugares, adversos muitas vezes, Deus era com José. E Deus era com José, sabe por quê? Porque José era com Deus também. Às vezes nós queremos que Deus cumpra nas nossas vidas aquilo que Ele tem preparado para nós. A gente quer muitas vezes que Deus seja conosco nos nossos projetos, que Deus abençoe as nossas vidas, mas talvez a pergunta que a gente precisa fazer algumas vezes é: será que eu sou com Deus? Ou será que as coisas na minha vida não estão acontecendo? Será que a culpa é de Deus? Ou será que eu tenho culpa nessa história aqui? José não chegou ali do dia para a noite, José não chegou ali por acaso, foi com muita integridade, foi amando a Deus, foi fazendo o que tinha que ser feito em todos os lugares. Ele cai na casa de Potifar, ele se torna o principal ali por causa da honestidade, do trabalho duro, porque ele era um homem de Deus. Ele cai na prisão, ele vira líder da prisão, porque um homem íntegro, correto. As chaves da prisão são colocadas na mão de José, porque não foi da noite para o dia, mas ele trabalha e ele aos poucos vai chegando mais perto, mais próximo daquilo que Deus tinha preparado para a sua vida. Nós temos dois cenários aqui. A gente tem um cenário de José, dos 17 aos 30 anos. Antes disso, que ele estava na casa do pai, mas de 17 a 30 anos, que é o cenário onde ele é vendido como escravo e ele é traído pelos seus irmãos, e a sua vida agora é cheia de altos e baixos, na verdade mais baixos do que altos, porque toda vez que ele é promovido, de alguma forma arrancam essa promoção e o colocam no chão mais uma vez, cheio de frustrações por ter sido injustiçado, passado para trás, traído, ter sido preso injustamente, esquecido
morando em lugares que não estava acostumado, afinal ele morava na casa de seu pai, era bem tratado, tinha uma túnica especial para ele. Agora ele está em uma prisão, em uma masmorra. Mas o cenário muda quando ele tem 30 anos, e o cenário agora é de muita autoridade. Agora ele é reconhecido pelas pessoas, agora ele é conhecido, agora ele é famoso. Agora, quando o faraó diz para ele: você é o segundo, eu quero que façam o seguinte, eu vou colocar você em uma carruagem. Carruagem na época, querida, era igual uma carangona nos dias de hoje. Não tinha carruagens assim. Então coloca ele num carro bem bonito, numa carruagem, e nós vamos desfilar agora nas ruas pelo Egito. E quando nós passarmos, eu quero que as pessoas reverenciem José. Agora ele é famoso. Aquele menino que estava preso na cadeia, agora as pessoas o admiram, agora as pessoas o respeitam, agora as pessoas sabem quem ele é, sabem o seu nome. Agora ele não dorme mais em um chão duro de uma prisão, mas agora ele deita numa cama dentro de um palácio. Agora ele come das melhores comidas, agora ele é bem tratado. E o que me chama a atenção nessa história aqui, sabe o que é? Eu lendo isso aqui, eu me faço a seguinte pergunta: nesses dois cenários, José dos 17 aos 30 e dos 30 para frente, o que mudou? E se você olhar os detalhes, e se você ler a história, o que eu acho maravilhoso na Bíblia é que os autores, eles fazem questão de não apenas contar a história, mas eles falam sobre o autor, e eles falam que o autor sentia, pensava. Então a gente conhece um pouco do caráter das pessoas, do que eles faziam e tudo isso. E o que mudou? A pergunta é: o que mudou de um período para o outro? E a resposta que eu encontro, sabe qual é? A única coisa que mudou foram as circunstâncias. José não mudou. As circunstâncias mudaram, mas José continuou o mesmo. O mesmo José que estava na masmorra, você olha um pouco para frente, você vai encontrar o mesmo José dentro do palácio. O mesmo José que estava na casa de Potifar, um menino íntegro, um menino que amava a Deus, um menino que não se vendia. Quando você olha para o palácio e você vê esse José lá agora dormindo muito bem, agora confortável, agora comendo das melhores comidas, você encontra o mesmo José. E na verdade, queridos, isso aqui para mim é uma lição poderosa, sabe? Porque nós precisamos aprender a viver desta maneira. Porque na vida, na verdade, é possível que a gente viva bons momentos. É possível também que a gente enfrente dificuldades na vida. As circunstâncias mudam, mas eu não posso mudar diante das circunstâncias. Eu devo permanecer a mesma pessoa, continuar amando a Deus, continuar servindo a Deus. A minha integridade não pode ser alterada. Eu ser fiel a Deus não pode ser alterado se a circunstância é boa ou se a circunstância é ruim. E a gente encontra isso na vida de José. E na verdade o apóstolo Paulo fala sobre isto também, quando ele está falando, quando ele escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11 a 13, que ele diz o seguinte, olha que interessante: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi. Isso aqui para mim é maravilhoso, ou seja, ele não sabia, ele teve que aprender. O maior erro talvez na vida do ser humano é ele achar que ele sabe todas as coisas e achar que não precisa aprender mais nada. O grande apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu aprendi, eu tive que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Diz: sei o que é passar por necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha o que ele está dizendo: eu aprendi a viver a minha vida da maneira que eu tenho que viver, apesar das circunstâncias. Se eu tenho abundância, eu vivo e está tudo certo, eu coloco a minha vida nas mãos de Deus. Se eu estou em falta, eu continuo vivendo para Deus. Ou seja, as circunstâncias não mudam quem eu sou, as circunstâncias não mudam a minha devoção, o meu amor a Deus. E muitas vezes o que nós vemos, o que a gente vive nas nossas vidas é o contrário disso. Uns para um lado
e outros para o outro lado. Alguns, quando vivem crises, vivem circunstâncias difíceis, perdem a fé. Se eu estou passando por isso aqui, então é porque Deus não me ama. Se eu estou passando por isso aqui, esse momento difícil, é porque Deus não se importa comigo. Se essa situação complicada chegou, então é porque Deus, Ele deve ter se esquecido de mim. Então já que Deus não se importa comigo, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer do meu jeito, eu vou dar conta da minha vida, eu vou fazer lá errado do meu jeito, porque afinal Deus não está nem aí para mim. Alguns nas crises, nas circunstâncias difíceis abandonam a Deus, outros nos momentos bons. Já que está tudo bem, eu não preciso tanto de Deus assim. Já que a conta está cheia, já que no trabalho está tudo certo, já que a empresa cresceu, já que a família está tão bonita, já que eu encontrei o meu amado, a minha amada, agora eu nem preciso que Deus guarde, que Deus sustente a minha vida, agora eu nem preciso tanto de Deus assim. E muitas vezes as circunstâncias que ditam a maneira que nós vivemos as nossas vidas, mas não pode ser assim. E olhando para a vida de José, a gente aprende isso, independente das circunstâncias, no momento bom, no momento difícil, na prisão ou no palácio, José continuava servindo a Deus, José continuava fazendo o que era certo, José continuava amando a Deus. Nós precisamos olhar para a vida de homens de Deus e aprender com eles. As circunstâncias não podem mudar o nosso posicionamento. Agora eu acho interessante porque José, se você for parar para pensar, ele chega no topo aos 30 anos de idade, muito cedo. Imagina hoje você pensar que um cargo de muito sucesso, aos 30 anos de idade. É claro que quando a gente olha para os 13 anos, duros 13 anos que ele viveu, a gente pensa, foi tempo demais. Nossa, esses 13 anos devem ter parecido 50 para o momento difícil, para os momentos difíceis que ele viveu, mas 30 anos ainda é muito novo. Com 30 anos agora, ele é o segundo homem mais importante ali naquele lugar. Tem autoridade, as pessoas obedecem, o servem. Agora ele é o governador do Egito, agora ele dá ordem, agora ele toma decisões extremamente importantes. Isso aqui me chama a atenção, sabe por quê? Porque muitas vezes o que acontece é que nós olhamos, nós desanimamos, a gente fica desanimado, a gente fica cansado, porque os 13 anos, com certeza, que José enfrentou todas essas dificuldades, foram longos 13 anos. E a gente pensa que às vezes, esse tempo todo que a gente enfrentou essas dificuldades, vai ser o mesmo tempo que Deus vai precisar para fazer aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E a gente fica pensando, bom, eu já estou há 10 anos aqui, porque para pensar numa coisa, qual seria o caminho para um preso, para um homem que estava em uma prisão, chegar a governador e segundo homem mais importante naquele palácio? Qual seria o percurso? Se você fosse parar para pensar, qual caminho ele teria que trilhar para chegar lá? Longo. Primeiro ele ia ter que pagar o tempo de prisão, talvez mais 2, 3, 5 anos. Depois de sair da prisão, ele ia ter que começar a trabalhar, talvez de volta na casa de Potifar, ser bem sucedido lá, talvez ir calcando aí, chegando a posições, ganhando confiança de novo, talvez, quem sabe, depois de alguns anos conseguir uma vaga para trabalhar mais perto do rei, talvez chegar lá, trabalhar com o copeiro, servindo o copeiro, depois ser promovido para copeiro. Enfim, o caminho era longo para chegar, talvez o dobro do tempo que ele enfrentou todas as dificuldades dos 13 anos, talvez ele demoraria 20, 25, 30 anos para chegar na posição que ele chegou, da noite para o dia. Isso aqui me ensina algo poderoso. E quando eu falo sobre isso, eu me lembro de um texto que eu amo, e um dia eu estava lendo esse texto e como que explodiu nos meus olhos, que está lá em Joel, no capítulo 2, versículo 25, que diz assim:
porque os gafanhotos, os devoradores, tinham devorado e comido todas as plantações, e aí o povo está desesperado, e Deus vai dar uma palavra, Deus vai consolar, e Deus vai falar algumas coisas ao povo, e diz o seguinte: restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Quando eu li isso a primeira vez, não é que a primeira vez, eu já tinha lido, mas nunca tinha reparado e parado para pensar nisso. Eu li isso: Deus vai restituir, Deus falando com o povo, eu vou restituir os anos que foram consumidos. E eu parei nisso aqui e fiquei pensando: restituir os anos que foram consumidos. A única coisa que não volta nessa vida é tempo. Como é que Deus vai dar tempo de novo? Deus dizendo para o povo: eu vou dar de volta os anos, o tempo que foram perdidos. Vocês perderam colheita, os animais vieram, os gafanhotos vieram, comeram, acabaram com tudo, e eu vou devolver esse tempo para vocês que foram consumidos. Eu fiquei: meu Deus, mas como é que Deus vai devolver o tempo? O tempo passou 1 minuto, esse minuto nunca mais vai voltar. Então eu me lembro nesse dia como se tivesse explodindo na minha mente. Agora eu entendi, não é que o tempo vai voltar, mas é que Deus vai acelerar o tempo. Aquilo que Ele faria em 5 anos, aquilo que Ele faria em 10 anos, num processo na tua vida, Ele, por conta do gafanhoto ter vindo e ter roubado o tempo, Ele não vai deixar de cumprir aquilo que Ele tem para cumprir em sua vida. Então, ao invés de fazer em 10 anos, Ele faz em 1. Ao invés de fazer em 1 ano, Ele faz em 1 mês. Ao invés de fazer em 6 meses, Ele faz em 1 dia. É o que está acontecendo aqui na vida de José. Foram longos 13 anos, mas demorariam 30 anos para ele chegar nessa posição que ele chegou da noite para o dia. O que é que está acontecendo aqui? É Deus acelerando o tempo. É Deus dizendo: eu tenho um sonho, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, e para cumprir a promessa no tempo que eu determinei, se for necessário, eu acelero o tempo. Da noite para o dia eu faço as coisas acontecerem. Por isso, querido e querida, você não precisa ficar tão preocupado assim. Você não precisa ficar tão: Gui, mas eu já cheguei nos meus 40 e não aconteceu. Deixa eu te dizer uma coisa, essa palavra é de Deus para a tua vida. Você chegou nos 40 e ainda não aconteceu. Você esperou a vida inteira para acontecer, mas Deus não precisa de 5, de 10, de 15, de 20 anos para fazer aquilo que Ele tem para fazer na tua vida. Se Ele quiser fazer, Ele faz da noite para o dia. O nosso Deus é o Deus que controla o tempo, as estações, o coração dos reis, e Ele faz da maneira que Ele quiser. A gente sofre demais por achar que o tempo para Deus fazer o que Ele quer fazer vai levar o tempo natural das coisas. A gente olha de forma lógica e pensa: para Deus fazer isso aqui vai demorar 15 anos. Sim, 15 anos no natural, mas eu não posso me esquecer que eu sirvo ao Deus do sobrenatural. Da noite para o dia, da noite para o dia, José dorme em uma masmorra e acorda, e na noite seguinte dorme em um palácio. Deixa eu te dar uma notícia: Deus não mudou, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele fez na vida de José, por que é que Ele não faria na minha? Por que é que Ele não faria na sua também? Então José está lá agora, ele é governador, ele é grande, ele é importante, aos 30 anos. Será que José poderia, aos 30 anos, estar nessa posição que ele está, se ele não tivesse passado pelo que ele passou? Será? Novo. Será que aos 30 anos ele aguentaria tamanha responsabilidade, peso, pressão, decisões que mudariam destinos? Será que ele estaria pronto se ele não tivesse passado pelo que ele passou? Agora, olha que coisa maravilhosa, quando ele chega lá e ele
Agora este homem que tem responsabilidades, e Deus agora vai começar a usar da sua vida, e aquela palavra de tantos anos antes, aquele sonho de tantos anos antes, talvez agora José começa a olhar para o palácio, e ele começa a ver tudo aquilo, e eu penso que José deitava na cama à noite, isso aqui não está na Bíblia, mas eu fico pensando no que está acontecendo, eu fico pensando José deitando na cama do palácio à noite, e se lembrando do sonho que Deus havia entregue a ele há tantos anos antes, de que um dia ele colocaria ele em um lugar de honra, de que um dia seus pais e seus irmãos, talvez ele nem imaginava que iria acontecer, que seus irmãos ainda iriam chegar ali e se prostrar diante dele, mas talvez ele só pensava, puxa, Deus está cumprindo um lugar de honra, aquilo que ele colocou no meu coração, um lugar de honra, um lugar onde as pessoas eu vou poder administrar coisas, Deus está cumprindo aquilo que um dia ele falou comigo. Agora, olha que coisa, ele chega nesse lugar, ele começa a viver, ele começa a trabalhar, ele sai no Egito, ele vai andar, ele vai ver a terra, ele vai começar a administrar. Agora afinal, teriam 7 anos de fartura, para depois 7 anos de muita fome, e ele sabe que tem muito trabalho a fazer. Mas tem um texto aqui tem alguns versículos aqui que a gente não pode deixar passar, e são maravilhosos, porque olha o que diz, no capítulo 41 ainda, dos versículos 50 ao 52, diz assim: antes de chegar a fome, ou seja, 7 anos de fartura, então não sabemos exatamente em qual momento isso aconteceu, mas antes de chegar a fome, iam ter 7 anos de fome ainda, nasceram 2 filhos a José. Então nesse período aqui, desses 7 anos de fartura, nasceram 2 filhos a José, os quais lhes deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Essa declaração aqui é importante. O fato de José ter tido 2 filhos aqui, e o fato do escritor de Gênesis, de Moisés, ter citado isso aqui, José, os nomes dos filhos de José, que tem um significado, e talvez nos dias de hoje para nós, a gente coloca nome porque a gente gosta do nome, acha bonitinho o nome, mas naquele tempo não, o nome significava algo, ou era uma profecia sobre a vida daquela criança, ou de algo que aconteceu, então eu coloco o nome naquela criança. Como, por exemplo, eu coloquei o nome no meu filho Joaquim, Jeoiaquim, que significa Deus estabeleceu, e nós colocamos o nome do nosso filho Jeoiaquim, Joaquim, Deus estabeleceu, porque antes do Joaquim a minha esposa perdeu 2 crianças, e então quando Joaquim nasce, a gente decide, isso aqui é um presente de Deus, foi Deus que estabeleceu, nós não perdemos por acaso, é porque o Joaquim precisava chegar, ele precisava nascer. Então naquele tempo era assim também. Então o escritor aqui vai dar ênfase e vai dizer, olha, José, ele se casa, e ele tem 2 filhos aqui, e ele cita o nome dos filhos. Eu acredito que tenha um porquê aqui disso. Primeira coisa, eu acho que ele relata e ele fala sobre o casamento de José com sua esposa, para nos mostrar e para mostrar a todos a integridade de José, porque em um mundo onde se casava com muitas mulheres, a Bíblia não fala que José se casou com outras mulheres, mas fala que ele se casou apenas com essa mulher aqui. Então acredito que o escritor faz questão de dizer, olha, ele teve essa esposa, e com essa esposa ele teve filhos, ou seja, ele estava no palácio, ele talvez tinha possibilidades, ele tinha oportunidades, mas ele lá no palácio não se rendeu às possibilidades e às oportunidades, ele se casa com uma mulher, e desta mulher agora ele vai ter filhos, ou seja, a circunstância não muda quem ele era, no palácio ele continua sendo o mesmo homem de Deus, que amava a Deus, que honrava a Deus, que era fiel, e aí o texto diz que ele tem 2 filhos, e aí o nome do primeiro, a Bíblia nos diz que ele deu o nome do seu primeiro filho de Manassés, que no grego
O significado a palavra vem da raiz de esquecer, esqueceu. E o texto mesmo diz, Deus me fez esquecer. Manassés por quê? Porque Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Olha o que José está dizendo. Primeiro, ele atribui a Deus o que ele está vivendo. E muitas vezes nós nos esquecemos. Quando está tudo ruim, a gente lembra de Deus. Quando as coisas melhoram, a gente até esquece de atribuir que foi Deus que fez nas nossas vidas. Mas ele não está dizendo eu esqueci, ele disse Deus me fez esquecer. A questão aqui não é que José ele teve uma amnésia. Não é que agora ele não se lembra mais do que aconteceu. Tanto que um pouco à frente você vai ver que ele se lembra muito bem quando ele vai falar com seus irmãos. Ele fala sobre tudo que havia acontecido. Deus me fez esquecer, não é que ele tem uma amnésia, agora ele não se lembra mais da injustiça, não é que ele não se lembra mais do tempo da prisão, não é que ele não se lembra mais agora do que seus próprios irmãos o fizeram com ele, não é que ele não se lembra mais agora do abandono, não é que ele não se lembra de quando ele chegou no Egito e quão difícil as noites tristes que ele viveu, não é isso, mas o que ele está dizendo quando ele pega aquele menino no colo e ele coloca um nome naquele menino, ele diz Manassés. Deus me fez esquecer. Não é que eu me esqueci de tudo aquilo que eu vivi, mas agora as dores daquilo que eu vivi, diante do que Deus está fazendo na minha vida, é tão pequeno que eu olho para trás, eu me lembro do que aconteceu, mas aquilo que aconteceu já não me fere mais, as cicatrizes foram saradas, eu já não choro mais por aquilo que me fizeram, porque agora eu entendi, mesmo que as pessoas tenham tentado fazer um mal contra mim, Deus estava usando a meu favor e me abençoando. Manassés, Deus me fez esquecer. Deixa eu te dizer uma coisa, nas nossas vidas, em alguns momentos a gente precisa de Manassés, a gente precisa que Deus nos faça esquecer, porque muitas vezes o nosso presente, o nosso passado nos impede de vivermos o futuro que Deus tem para as nossas vidas. A gente fica tão preso nas amarguras, a gente fica tão preso naquilo que fizeram para nós, a gente fica tão preso nos abandonos da vida, a gente fica tão preso nas traições da vida, a gente se esquece de que Deus continua sendo bom e Ele está no controle de todas as coisas, mas quando Ele pega aquele menino, Ele entende, Ele vê a bondade de Deus, e apesar dos momentos difíceis que ele passou, ele olha para aquele menino e diz: Manassés, olha que presente que Deus me deu, agora eu entendo, Deus me fez esquecer, agora eu entendo que mesmo diante das dores e das adversidades, Deus nunca deixou de estar comigo, e o meu coração foi curado. E Deus é tão bom, que Deus faz mais, Deus faz além. Ele tem mais um filho, e o nome do seu segundo filho é Efraim. O significado desse nome é duplamente frutífero. Ele mesmo diz: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Seria o mesmo aqui do que super abundante, mais do que eu pensei, mais do que eu imaginei, mais do que eu achei que Ele poderia fazer na minha vida. É isso que Ele está dizendo aqui, Efraim. Quando Ele olha para esse segundo filho, Ele está dizendo: olha, Deus não apenas me fez esquecer das dores do passado, Ele fez muito mais, Ele fez além do que eu achava que Ele podia fazer, Ele fez além do que eu podia imaginar, e é este Deus que nós servimos. Às vezes a gente pensa que Deus, a gente ora, Deus só pedindo: Deus, tira essa tristeza, Deus, me cura dessa depressão apenas, eu só não queria ficar tão triste assim, Deus, sabe, eu só não queria estar tão mal assim. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não quer só te tirar da depressão, Deus não quer só curar uma ferida no teu coração, Ele quer fazer mais. Ele não quer que você esteja apenas bem, mas Ele quer que você esteja feliz. Ele quer fazer mais, Ele quer fazer além daquilo que talvez você consiga imaginar. Diz duplamente frutífero. Ele fez mais, Ele fez além.
Deus me curou, fez esquecer, Deus me abençoou abundantemente. Algumas lições aqui, nós precisamos aprender com histórias como essas. O tempo de Deus é perfeito, o que Deus faz é perfeito. Nem por um segundo Deus perdeu ou perde o controle da história. Ele tem o controle de todas as coisas. Talvez José, nos 13 anos que ele fica vivendo aqueles momentos terríveis, talvez em algum momento, e na verdade você vai ver, eu acho que isso é maravilhoso, o posicionamento de José. Em nenhum lugar, você pode procurar, em Gênesis, em nenhum lugar você vai ver que, você vai ler que José estava reclamando, murmurando, em nenhum lugar. A única coisinha que tem ali que você vai encontrar é quando o copeiro e o padeiro estavam lá, que ele pede uma ajudinha para eles. Eu preguei sobre isso. Mas também, uma oportunidade daquela, a gente não ia querer perder. Mas em nenhum momento você vê ele murmurando, reclamando, falando mal de Deus, ou nada disso. Às vezes uma convicção em seu coração de que eu estou aqui, mas Deus mesmo aqui continua no controle, Deus continua cuidando de cada detalhe. Nós precisamos aprender isso, porque circunstâncias mudam. Circunstâncias mudam. Está tudo bem hoje, você sai do culto feliz. Não estou profetizando isso para a tua vida não, tá? Você sai do culto feliz, animado, vai ser maravilhosa essa semana. Chega em casa, recebe um telefonema horrível. Mudou todo o cenário. E agora? O que fazer? Para onde correr? O desespero muitas vezes bate. As circunstâncias mudam. Mas nós precisamos lembrar, nós mesmos, de que circunstâncias podem mudar, mas o Deus que nós servimos, Ele não muda, e o tempo dele é perfeito. Ele não perdeu controle. Olhando para essa história aqui, a gente vê que José, ele não permitiu que as experiências negativas que ele teve na sua vida roubassem o futuro que Deus tinha para a vida dele. Ele prosseguiu, ele deixou para trás, ele permitiu Deus curar o seu coração para viver aquilo que Deus tinha para ele. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso. A gente fica preso no que fizeram para nós. A gente fica preso naquilo que aconteceu e nos magoou e nos chateou. E o passado muitas vezes acaba roubando o futuro que Deus tem para as nossas vidas. De novo, a gente vê que as circunstâncias para José não mudavam quem ele era. Ele estava no palácio agora, ele continuou o mesmo menino, homem, jovem, trabalhador, íntegro, correto. Ele chega lá e ele podia muito bem dizer, agora eu vou descansar. Fiquei muito tempo na prisão, agora estou no palácio, eu vou dar uma dormida. Mas o que é que ele faz? Ele sai para trabalhar. Ele vai andar pelo Egito, ele vai ver o que precisa ser feito. Ele continua o mesmo, ele continua fazendo aquilo que tinha que fazer. Por quê? Porque as circunstâncias não mudavam quem ele era. Conclusão, um pouquinho do que nós falamos hoje aqui. A gente vê Deus aqui na história de José em todos os lugares, mesmo quando parece que Deus não estava, Deus estava cuidando, direcionando, e até aquilo que parecia que não era de Deus, na verdade, depois a gente vê que era Deus usando para colocar José no lugar que ele tinha preparado para a vida dele. Aqui a gente vê, Paulo diz aos Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na história de José a gente vê isso acontecendo. Tanto que ele diz isso aos seus irmãos, olha, na verdade vocês intentaram o mal contra mim, mas o mal que vocês intentaram contra mim, Deus reverteu, e Deus usou para me abençoar e abençoar a vida de vocês.
Então, o Deus da história, o Deus da minha história, é o Deus da sua história. Então, não reclame. Então, não fique desesperado. Então, não perca a esperança. Então, não pense que Deus te abandonou por conta das circunstâncias, por conta dos momentos. Não deixe de fazer o que você precisa fazer. Não deixe de buscar a Deus. Não deixe de ser alguém íntegro que ama e obedece à palavra de Deus. Não permita que as circunstâncias mudem quem você é, ou as boas ou as ruins. Nós precisamos aprender com José e entender que as coisas externas, na verdade, não importam. O que importa é o que nós carregamos aqui dentro. Se nós obedecermos a Deus, se nós amarmos a Deus, nós vamos viver aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. A gente vai viver os sonhos que Ele colocou nos nossos corações. A gente vai pisar naquele plano que um dia Ele depositou nos nossos corações. Se você amar a Deus, se você andar com Deus, se você obedecer a palavra de Deus, pode ter certeza que você vai viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Aplauda o Senhor Jesus, fica de pé no teu lugar.